O tema desse trabalho é o regime militar. O regime militar foi caracterizado pelo comando dos militares brasileiros, da burguesia brasileira e dos Estados Unidos na política nacional. Eles perseguiam e reprimiam a esquerda, as ideias marxistas, comunistas e socialistas. O período da ditadura militar durou 21 anos, que começou em março de 1964 com o golpe militar que derrubou João Goulart, que sofria com a instabilidade política durante seu governo, com a ocorrência de greves e manifestações políticas e sociais e com o alto custo de vida enfrentado pela população. Esse período terminou em 1985 com a eleição de Tancredo Neves para presidente. A ditadura militar teve 5 presidentes e pode ser dividido em 3 períodos: o período de transição, os anos de chumbo e a fase da crise, que foi a fase final da ditadura militar. O primeiro período, que foi um período de transição de uma democracia para uma ditadura, ocorreu entre os anos de 1964 a 1967, no governo de Castelo Branco. O presidente Castelo Branco implantou o bipartidarismo, no qual havia um conflito entre a Aliança Renovadora Nacional, a ARENA, e o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB. Entre os anos de 1967 e 1979, ocorreram os anos de chumbo, o segundo período da ditadura militar. O governo de Costa e Silva, que durou de 1967 a 1969, foi caracterizado por muitas manifestações e protestos de estudantes, artistas, intelectuais e partidários, os chamados subversivos, pois ameaçavam a ideologia da ditadura, ou seja, eram de esquerda ideológica. E a universidade? Eu terminei meu curso de História. Eu queria dar aula, mas os tempos estão muito duros. Estamos convivendo com a violência. Que isso. Você é uma menina ainda. Deixa a amargura para os velhos. Não se trata disso. Pelo contrário. É a consciência disso tudo que está errado. O Paulo também acha Paulo? que... Quem é Paulo? Paulo foi meu professor. Nós estamos vivendo juntos há 1 ano. Paulo de quê? Paulo Martins. Mais um desses quixotes que acreditam que vão mudar o mundo com palavras. Não só com palavras. O Paulo é uma pessoa maravilhosa que luta até o fim pelos seus ideais. Você fala de luta armada, violência moderna, mas isso é loucura. A pior loucura eles já fizeram. Esse regime que nós estamos vivendo. Doente, Costa e Silva foi substituído por uma junta militar formada por 3 ministros, um do Exército, um da Marinha e um da Aeronáutica. 2 grupos de esquerda, o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, MR8, e a Ação Libertadora Nacional, ALN, sequestraram o embaixador dos Estados Unidos, Charles Elbrick. Os guerrilheiros exigem a libertação de 15 presos políticos, exigência conseguida com sucesso. Porém, em 18 de setembro de 1969, o governo decreta a Lei da Segurança Nacional. Esta lei decretava o exílio e a pena de morte em caso de guerra psicológica adversa, ou revolucionária, ou subversiva. Neilton de Nilópolis, você troca no programa Silvio Santos o embaixador americano por... Deixa eu ver... Ai, não. Por estes 15 presos políticos, sim ou não? No final de 1969, o líder da ALN, Carlos Marighella, foi morto pelas forças de repressão em São Paulo. E ainda nesse ano, a junta militar escolheu o novo presidente, o general Emílio Médici. Entre os anos de 1969 a 1974, ocorreu o governo de Médici, que foi o auge dos anos de chumbo, onde ele colocou em prática o Ato Institucional número 5, o AI-5, que foi caracterizado por uma grande repressão. Esse homem é muito importante para nós, doutor. Eu tenho certeza que ele ainda tem muito para contar. Sabe, doutor, uma coisa que me surpreende sempre é o limite da resistência à dor. Esse homem é impressionante. Será a fé religiosa que dá a ele essa força em comum? Mas isso fere a própria lógica, não é mesmo? Cada um tem os seus limites. É uma série de fatores. Depende muito da mente e do organismo de cada um. É uma máquina de precisão que tem que ser controlada. Temos que dar corda
até obtermos tudo o que queremos. O máximo de rendimento, sem quebrar. É aí que está o imponderável. O que o senhor acha, doutor? Major, o senhor sabe, melhor do que eu, que a dor física é um eficaz método de persuasão. Mas ela pode matar mais rapidamente o indivíduo, tornando-se dessa maneira ineficaz. De fato, esse é o lado imponderável que eu falei. Esse risco eu tenho que correr. Porque não há tempo a perder. O senhor me entende? Eu entendo. Mas eu penso que existem métodos mais civilizados. Não. Eficazes. De se chegar não ao físico do interrogado, mas à sua mente, à estrutura psicológica do interrogado. Meu caro doutor, nós usamos aqui métodos comprovados internacionalmente para chegarmos o mais rápido possível aos nossos objetivos. Mas é preciso que o interrogado permaneça fisicamente íntegro. E se pode chegar com mais eficiência, mais vezes, à fonte de informação. E também evitar certas complicações. Mas não estamos vivendo num período de normalidade, doutor. Muito pelo contrário, aqui não se aplica o Código Penal. Existe uma guerra aberta, onde o inimigo nem é bem conhecido, está invadindo as nossas casas armado até os dentes. Eu prefiro que os mortos sejam eles. Nós temos métodos diferentes. Eu acho que se pode chegar aos mesmos fins por outros meios. Eu tenho a ciência. O senhor, a espada. Perfeito, doutor Brasil. Perfeito. O senhor definiu muito bem. O importante é cortar o mal. O senhor tem razão, com licença. Em 1969, foi criado o Destacamento de Operações de Informações, Centro de Operações de Defesa Interna, chamado DOI-CODE, considerado os porões da época da ditadura militar. As torturas a que eram submetidos os presos políticos levaram ao surgimento de outro termo, desaparecidos políticos, pessoas que simplesmente sumiram após serem detidas pela polícia. São datadas mais de 200 mortes oficiais no período da ditadura. Contudo, esse número deve ser bem maior, tendo em vista que muitos mortos foram simplesmente desovados, para utilizar um termo que os próprios opressores usavam. Outro número oficial, que na realidade também deve ser bem maior, é o desaparecidos. São listados 379 nomes de pessoas que sumiram desde que foram presas durante o regime militar. Esse número é baixo se levarmos em conta que muitas famílias não relataram o desaparecimento de seus entes por medo de sofrerem represálias por parte dos militares. Brasil? Brasil? Me diga uma coisa. Essa exumação da semana passada, o que foi isso? Parece que é um caso de identidade trocada. Foi enterrado num desses cemitérios clandestinos. Morreu por equívoco. Brasil. Será que eles não sabem quem estão matando? Presta atenção, o esquema está deixando furos. Os homens se confundem e estão dando tiro no escuro. Mas eles dizem que foi apenas um erro operacional. Certo, certo. O que importa é serrar os ânimos e não dar trégua aos subversivos. E aí vale tudo. Para eles, o que importa é uma coisa só. O poder. O sistema está acima de qualquer lei. Não sei. Estou me sentindo ultimamente entre a polícia e a justiça. Afinal de contas, lidamos com provas. Nós somos a vanguarda da polícia. E a retaguarda da justiça. Só falta você dizer agora que o legista é o único advogado do morto. Pode até ser. Mas eu acho esse assunto muito delicado. O que nós estamos ganhando com isso? Hein? A minha pergunta é essa. O que nós estamos ganhando com isso? Não sei, Diderot. Eu não sei. É meu marido, doutor. Faz mais de 3 meses que eu estou procurando por ele. Mudei tudo quanto foi canto. Quartel, delegacias, hospital. Só aqui já perdi as contas da vez que vim. Ó, é o retrato dele. Ele foi preso na rua. Tem gente que viu quando agarraram ele à força e jogaram para dentro de um carro. Ele ia para o trabalho e desapareceram com ele. Ai, doutor, meu marido era um homem honesto e trabalhador. Eu já procurei diversas autoridades, mas eles não querem nem saber.
Teve até um que disse que ele não devia prestar porque andava metido com o A sindicato. senhora já não esteve na sessão de reconhecimento? Reconheceu lá o seu marido? Então, qual é a dúvida? Por que é que a senhora insiste em vir aqui? Seu marido deve estar em outro lugar, e vivo. A senhora ainda vai encontrar o seu marido. Eu sei que ainda vou encontrar meu marido. É. E vai ser aqui, no necrotério. Eu sei que deram um fim nele. Mas eu não vou descansar enquanto eu não enterrar o corpo dele. Deus vai me dar forças, viu? Um dos métodos de tortura mais usados na época era a cadeira do dragão, que era uma espécie de cadeira elétrica revestida de zinco e ligada a terminais elétricos, onde os presos sentavam pelados. Quando ligado, o aparelho transmitia choques em todo o corpo do torturado. Além disso, muitas vezes, os torturadores colocavam um balde de metal na cabeça da vítima, onde também eram aplicados choques. Outro método de tortura era o pau de arara, que era uma das formas mais antigas de tortura utilizadas no Brasil desde a época da escravidão. Os torturadores colocavam uma barra de ferro atravessando os punhos dos joelhos do preso, que ficava pelado. A vítima era pendurada a cerca de 20 centímetros do chão, numa posição que causava dores lancinantes e não parava por aí. Depois de pendurado, o torturado sofria com choques elétricos, pancadas e queimaduras com cigarros. Deputado, o senhor acha que esse processo pode prejudicar a sua carreira política? O seu depoimento, deputado, envolveu a questão de direitos humanos? Não há nada mais a esclarecer. A justiça se fará tranquilamente. O nosso partido está empenhado em dar passos firmes e seguros em direção à abertura democrática, sem a qual correremos sempre o perigo de retrocessos. Não há nada a temer. Estamos com a consciência tranquila do dever cumprido dentro dos mais altos princípios da autoridade e da segurança. Com licença. Como vai, doutor Brasil? Ou melhor, doutor Carneiro? Vai falar a verdade ou vai continuar com as suas mentiras? Chega, doutor, chega. Chega de laudos falsos, criminosos. Não é o senhor quem decide isso. Doutor, o Werner Dias morreu eletrocutado. O senhor sabia disso, não é mesmo? Aliás, não só disso. Sabia de tudo que acontecia nas prisões políticas. Não é mesmo, doutor? Eu não tenho que dar satisfações ao senhor. Mas o senhor sabe disso, não sabe, doutor? Como é que o senhor explica essa colaboração entre a ciência e a tortura, hein? Fala pra ele, Beto. Conta pra ele como é que o Werner morreu, vai? Foram 2 dias, doutor, de tortura. Na nossa cela, a gente podia ouvir os gritos de dor e de ódio do Werner. Eles achavam que faltava alguma coisinha. Sempre falta alguma coisa. Então, eles começaram a fazer cosquinha novamente. O doutor sabe o que é cosquinha? Pendurado nu no pau de arara. Levando choque pelo corpo inteiro. A gente sente o corpo estremecer, atingido por milhares de estilhaços de ferro em brasa. Eles penetram na carne, nos nervos. Parece que a gente vai arrebentar. Falta ar. E quando ele vem, a gente não grita, não. A gente urra. E não é só isso não, doutor. Nem só afogamento, não. É porrada. É porrada. Poucos resistem, doutor. Poucos. A gente acaba assinando o que eles quiserem, fazendo o que eles querem. Ai, doutor, a gente vira um zero, um nada. E de repente os gritos sumiram. Os gritos do Werner. A gente já não ouvia mais nada. Silêncio. E sabe o que os filhos da puta fizeram? Eles pegaram o corpo do Werner, tiraram da sala. E eu fui obrigado a ir lá limpar a sala. Não tinha um móvel, um objeto dentro da sala. Só sangue e merda no chão. Ali, eu senti o cheiro da morte. E, doutor, quando ele foi enterrado,
Ninguém viu o corpo. Só o senhor. E esse processo, para nós, representa, sabe o quê? Uma tentativa de justiça. E nós vamos cobrar até o fim. Agora vai, doutor. E diz a verdade. Que verdade? A sua? Não seja idiota. O meu laudo é o único documento idôneo nisso tudo. Com licença, senhores. Além desses métodos de tortura, eram usados vários outros, como afogamentos, geladeira, soro da verdade, espancamentos, abusos sexuais e tortura psicológica. Que aparato todo é esse agora? Nunca foi assim? Precaução dos homens. Sigilo absoluto, hein? O caso pode estourar na imprensa. Precisa tomar cuidado com a opinião pública. Não vai ter problema, mas tem que ser rápido e eficiente como só você sabe fazer. Você vai trabalhar sozinho e depois o Diderot assina o laudo com você. Já reservei a sala do subsolo. Vai, Brasil. Bom trabalho. Bem, constatada a causa da morte, o legista encerra a necrópsia respondendo aos seguintes quesitos. Primeiro, se houve morte. Sim. Segundo, qual a causa da morte? Infarto do miocárdio. Terceiro, qual instrumento ou meio que causou a morte? Nenhum. Quarto, se foi produzida por veneno, fogo, asfixia ou tortura, ou por outro meio insidioso ou cruel. Não. Esse laudo já está assinado e datado por mim, só faltando a assinatura de mais um colega. Que deve assinar ainda hoje. Já está avisado. Ótimo. Quanto mais rápido acabar isso aqui, melhor. Só assim poderemos evitar quaisquer contratempos ao bom exercício da nossa missão. Como os senhores sabem, existe uma certa imprensa interessada em sensacionalismo e que poderia aproveitar facilmente um fato como este para promover a discórdia, o que seria incompatível com os desígnios liberais do atual governo. É um erro grave pensar que o inimigo está derrotado. Portanto, a vigilância deve ser permanente. Nós compreendemos perfeitamente a situação, coronel. Muito bem. É fundamental para a ordem e a segurança do nosso regime democrático o trabalho de apoio técnico e científico desenvolvido pelos senhores aqui. Até uma próxima oportunidade. Faça bem, coronel. Além da repressão violenta, havia também a censura. Durante a ditadura, foi enorme a censura sobre as produções culturais, que contrariavam as doutrinas militares. O órgão responsável por ela, durante o regime, era a Divisão da Censura de Diversões Públicas, o DCDP. Para aprovar a letra de uma música, por exemplo, era necessário enviá-la para o DCDP e, se não fosse liberada pelo órgão, a gravadora poderia abrir um recurso a ser julgado pelos censores, que ficavam em Brasília. Eles analisavam como eram tratados os bons costumes e a crítica política contra o regime militar. De tanto levar frechada do teu olhar, de tanto levar frechada do teu olhar, meu peito até parece, sabe o que? Tábua de tiro ao álvaro, não tem mais onde furar, não tem mais. De tanto levar frechada do teu olhar, meu peito até parece, sabe o que? Tábua de tiro ao álvaro, não tem mais onde furar. Teu olhar mata mais do que bala de carabina, que veneno estricnina, que peixeira de baiana.
1972, ainda no governo de Médici, foi produzido por uma equipe de militantes um livro que trazia a denúncia das torturas, assassinatos e atrocidades cometidas pela repressão da ditadura, chamado Livro Negro da Ditadura Militar. Foi escrito, impresso e distribuído na mais profunda clandestinidade, sendo importante peça da resistência democrática. O presidente Médici, juntamente com Costa e Silva, implantou no Brasil o milagre econômico, que foi a vinda de muitas empresas internacionais com a ajuda dos Estados Unidos para o Brasil, que aumentou o capital e o produto interno bruto brasileiro. Porém, esse milagre econômico passou a cair a partir de 1974, com o aumento da inflação e do desemprego, com a crise capitalista mundial, com a crise do petróleo e com a crise do capitalismo de 1973. Entre os anos de 1974 e 1979, a fase final dos anos de chumbo, Geisel promete a redemocratização lenta e gradual, porém isso não aconteceu. Ele implantou o Pacote de Abril, que prometia que 1/3 do Senado seria escolhido de forma indireta, uma ação que favoreceu somente a Aliança Renovadora Nacional, a ARENA. Encarar, Brasil. Nem encarar a minha família. Meus filhos já estão crescidos. Você sabe como é que é, né? Qualquer dia eles vão me perguntar. Mas, Diderot, você está exagerando e mistura profissional com outras coisas. E criando dramas. O que me preocupa é que os tempos são outros. O caso estourou na praça, Brasil. A imprensa está em cima e a família vai levar ação contra o Estado até o fim. Você é um especialista que tem um trabalho altamente técnico, difícil e, por vezes, sigiloso. Somos funcionários do Estado que nos exige a ciência que dominamos e exige em nome da justiça. Justiça é determinada pela lógica do sistema. Só que essa justiça exige de nós muito mais do que a ciência. Exige a nossa consciência. E a cumplicidade como exceção, que vai muito além da lei. Não somos cúmplices. Se existe uma guerra e se o inimigo vem parar na nossa mesa de autópsia, diante disso, a nossa decisão é absoluta. Você está errado, Brasil. Errado. Está aceitando a imposição de uma lógica absurda que vem de cima e esmaga o indivíduo. Isso é uma ética absurda. Eles espremem a cabeça da gente e jogam no lixo. Mas, Diderot, querido, o sujeito já chega morto na nossa mesa. Nada vai restituir-lhe a vida, criminoso, bandido, baderneiro, chefe de família, seja o que for. Nada vai restituir a vida. Que diferença faz? É a violência da lei contra a violência do fora da lei. O que você está dizendo é imoral. Fica tudo muito simples. Eu estou preocupado comigo, Brasil. Eu não estou preocupado com técnica, com ética, com trabalho, com nada disso. Diderot. Eu quero me salvar. Eu quero me limpar dessa sujeira. Diderot, você é um homem de bem. Você não tem nada a temer. Você não vai subverter a ordem, muito pelo contrário. Você não tem nada a temer. Mas esse cara que mataram na prisão, pelo amor de Deus, Brasil, foi um golpe errado da repressão. O homem não tinha nada a ver. Alguma coisinha ele tinha assim. Tá certo. Esquerdista. Mas isso é coisa de intelectual, coisa de pensamento. O homem era um cidadão comum, trabalho, família, filhos, vida regular, como você, como eu. É isso que te preocupa, que tem acontecido com um cidadão comum como você. Eu não quero acreditar nessa lógica da força. É como eu te disse, eu não vou mentir no tribunal. Cuidado, Diderot, cuidado. O sistema também devora os seus arrependidozinhos. Adeus, Brasil. Você é um cretino, um romântico. Adeus, Brasil. O terceiro período da ditadura militar, chamado de fase da crise, ocorreu entre os anos de 1979 e 1985, com o governo de Figueiredo. Figueiredo impôs a lei da anistia, que devolvia a presos e exilados políticos os seus direitos políticos. Ele também implantou o pluripartidarismo, que acabava com um conflito entre Arena e MDB. Agora uniam-se mais novos partidos e a MDB passou a se chamar PMDB. No embalo desse negócio, o Gil e eu fomos presos em dezembro de 68. E depois, poucas semanas depois do AI-5. E fomos presos, ficamos 2 meses na cadeia aqui no Rio. Fomos presos em São Paulo, mas eles nos trouxeram imediatamente para o Rio. Nos prenderam em nossas casas em São Paulo, trouxeram para o Rio, puseram numa prisão militar, depois transferiram para outra. E nós ficamos 2 meses aqui nessa prisão e depois eles nos levaram, depois de 2 meses, num avião da FAB para
para Salvador, onde a gente ficou numa espécie de, o que eles chamavam de confinamento. A gente não podia sair de Salvador, tinha que se apresentar todos os dias a um coronel, que era o chefe da Polícia Federal na Bahia, Coronel Luiz Arthur, e nós nos reportávamos a ele todos os dias, tínhamos que assinar e não podíamos sair do perímetro urbano da cidade de Salvador. Isso durou 4 meses, o Gil ficou pleiteando uma solução para o nosso caso, porque a gente tão pouco podia trabalhar, dar entrevistas, nada, e ele tinha 2 filhas para criar. Já era casado, tinha 2 filhas. Eu era casado, mas não tinha filhos. E ele então achava que a gente pleiteou com o coronel, olha, a gente não tem como viver. Aí o coronel disse, não, isso está errado, eu vou ficar pedindo lá em Brasília e no Rio para resolverem a situação de vocês. Então eles resolveram da seguinte maneira, exilando a gente, pedindo a gente para sair. Na verdade, eles prepararam todos os nossos documentos para viajar para fora e nos puseram dentro do avião. Eu fui posto fisicamente dentro do avião por agente da Polícia Federal com a frase, não volte. Se voltar, entregue-se imediatamente à Polícia Federal para nos poupar o trabalho de lhe procurar por um dia. Eu entrei e fui para a Europa assim, com o Gil. E, quer dizer, eu com Dedé, Gil com Sandra, a mulher dele na época. Em 1974, ocorreu a maior manifestação popular política até então, onde o povo pedia por direta já. Porém, somente em 1985, Figueiredo estabeleceu uma eleição indireta, onde Tancredo Neves foi eleito como presidente e Sarney foi eleito como vice-presidente. Porém, Tancredo Neves morre antes de sua posse e quem assume é seu vice José Sarney, iniciando assim a nova república. Privatização do ensino, desigualdade social e o abismo entre escolas públicas e particulares foram algumas das consequências dos 21 anos do regime militar no Brasil. A ditadura militar também afetou as pesquisas científicas e a saúde pública do país. Sob o comando dos militares, os serviços de pesquisa e saúde passaram por mudanças estruturais. Antes, o atendimento médico era setorizado por categoria profissional. Quem não tinha carteira assinada recorria a instituições filantrópicas. No governo militar, a contribuição foi unificada no Instituto Nacional de Previdência Social e os segurados passaram a usar os serviços médicos do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. Com o golpe, veio o Programa de Ação Econômica do governo com o objetivo de estabilizar a economia brasileira, adotando medidas duras de ajuste fiscal. As principais medidas foram correção monetária, a criação da caderneta de poupança e a inauguração do Banco Central. O regime instaurado pelo golpe de 1964 desestruturou a produção no país em vários setores, com o exílio de cientistas, acadêmicos, artistas e políticos, sem contar as cassações, aposentadorias compulsórias, prisões, torturas e mortes. De acordo com a Comissão Nacional da Verdade, cerca de 50 mil pessoas tiveram a cidadania diretamente violada durante o período, marcado pela intolerância do lema criado pelo governo militar: Brasil, ame-o ou deixe-o. Jurei mentiras e sigo sozinho. Assumo os pecados. Os ventos do norte não movem moinho. E o que me resta é só um gemido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos. Meu sangue latir.